Um mergulho no poder do pensamento. Transforme sua vida. Convidamos você a uma jornada transformadora. Nesta jornada, exploraremos o imenso poder dos nossos pensamentos e como eles moldam nossas vidas. Inspirados pelos ensinamentos de Henry Thomas Amin, mergulharemos no mundo misterioso e fascinante da mente e na sua capacidade de influenciar a nossa realidade. Conectamos pensamento e ação. Começaremos explorando como o pensamento e a ação se conectam intrinsecamente. Descobriremos a arte de dominar a mente consciente e subconsciente para alcançar uma vida plena e rica em experiências. Veremos como nossos pensamentos se transformam em ferramentas poderosas para o bem-estar e a saúde, transcendendo o físico e influenciando nosso estado emocional e espiritual. Controlamos nossas mentes. Aprofundaremos o poder da sugestão, uma força que molda constantemente nossas percepções e crenças. Entre a autossugestão e a influência externa, descobriremos como tomar o controle das nossas próprias mentes e dirigir nossas vidas rumo à superação e ao sucesso. Superamos através do pensamento. A superação através do pensamento será outro tema-chave. Aprenderemos a fortalecer nossa mente e caráter, superar dificuldades e transformar obstáculos em degraus para nossas metas mais altas. Refletiremos sobre como nossas crenças e percepções refletem, e por sua vez, moldam nossa realidade, destacando a importância da harmonia universal e da conexão com o mundo que nos rodeia. Compartilhamos chaves essenciais. Em nosso caminho rumo ao sucesso e à prosperidade, compartilharemos chaves essenciais para a realização pessoal, destacando a importância de uma mente e um corpo em harmonia. Abordaremos como superar a ansiedade, o rancor e outros desafios emocionais, sublinhando a influência dos pensamentos na saúde e no bem-estar. Criamos um futuro de sucesso. Exploraremos a atração, a influência e a superação pessoal. Criaremos uma aura de sucesso e aprenderemos a superar as tentações. Neste trajeto, focaremos na importância do controle do pensamento para o alcance espiritual, mostrando como superar o medo e fortalecer nossa força interna e proteção divina. Vivemos em harmonia com o universo. Finalmente, falaremos sobre viver em harmonia com as leis do universo, enfatizando o amor, a cooperação e a superação do ego. Saímos da negatividade e caminhamos em direção à luz divina. Recordaremos a importância do que dizemos a nós mesmos diariamente. Prepare-se. Preparem-se para uma experiência inesquecível, onde cada palavra, cada ideia, cada pensamento se tornará uma chave para um mundo de possibilidades ilimitadas. Vocês estão prestes a embarcar em uma pequena grande jornada rumo a tudo o que podem ser e alcançar. Comecemos. Comecemos este fascinante percurso juntos, dominando a mente, a chave para uma vida plena, bem-sucedida e saudável. Henry Thomas Hamlin afirma: Você é o arquiteto da sua própria vida e depende de você construí-la. Ralph Waldo Emerson, com sua visão penetrante, entendeu e enfatizou a importância desta energia na criação das nossas realidades. A energia do pensamento é, de fato, uma energia espiritual e a mais poderosa que os seres humanos têm à sua disposição. Analisamos o mundo atual. Observando o mundo atual, vemos que seu estado reflete o pensamento coletivo da humanidade. Cada nação, com suas características de paz ou conflito, prosperidade ou pobreza, é o resultado direto do seu pensamento coletivo. De maneira similar, cada indivíduo, com seu conjunto único de circunstâncias, é o produto dos seus pensamentos pessoais. Consideremos a energia do pensamento. Consideremos a ideia de que o que uma pessoa pensa eventualmente se torna. Os pensamentos são, em muitos aspectos, o motor principal por trás de todas as nossas ações. Eles atraem certas circunstâncias para nós, definem nossas amizades e companhias e influenciam nosso estado emocional e físico. Os pensamentos têm o poder de elevar ou degradar nosso caráter, de nos ajudar a superar adversidades ou de nos afundar mais nelas. Abrace a energia do pensamento. Esta energia do pensamento, ilimitada e de intensa potência, é o que nos distingue dos animais e nos abre um caminho rumo ao divino. Esta concepção sublinha a importância crucial da nossa mentalidade e atitude na forma em que moldamos nossas vidas e destinos. Através dos nossos pensamentos, exercemos um poder significativo sobre como experimentamos e damos forma à nossa realidade. Portanto, é essencial cultivar uma mentalidade positiva, focada no crescimento pessoal e na superação. Enriquecimus nossas vidas. A energia do pensamento não é apenas uma ferramenta para enfrentar os desafios cotidianos, mas também um meio para alcançar conquistas extraordinárias,
superar limitações e enriquecer nossas vidas com energias inspiradoras e divinas. Cada pensamento que abrigamos tem o poder de moldar nossa realidade. Através deles, construímos o edifício da nossa vida, tijolo a tijolo, pensamento a pensamento. Através dos seus pensamentos, uma pessoa se abençoa ou se amaldiçoa. Por meio deles, traz sucesso ou fracasso, saúde ou doença, felicidade ou infelicidade, pobreza ou prosperidade à sua vida. Tudo reside em sua mente e na natureza dos seus pensamentos. Mudamos nossos pensamentos. O que existe em nossa vida, seja dissonância, carência, doença ou infelicidade, é o resultado do nosso pensamento discordante. Vivemos em um universo ordenado, mas, se não reagimos de maneira harmoniosa ao nosso entorno, não estamos em consonância com as leis e a ordem que nos rodeiam. Não é necessário mudar o universo. O que precisa mudar somos nós mesmos. Dentro de cada um de nós reside a causa do desordenamento em nosso próprio mundo individual. Cada um vive em um pequeno mundo de sua própria criação. Portanto, o desordenamento e os problemas que nos afligem, ou a carência que restringe nossa vida, só podem ser superados mediante uma mudança na nossa mente, no hábito de pensamento e na atitude mental. Em harmonia com a ideia divina. Em sequência, tentaremos demonstrar como, mudando seus pensamentos e atitude mental, uma pessoa pode inverter a alavanca e entrar em harmonia com a ideia divina. Quando isso se concretizar, sua vida florescerá como a rosa. Será levada adiante com paz, as montanhas e as colinas entrarão em harmonia diante de sua presença e todas as árvores do campo aplaudirão. Pensamento e ação. Dominamos a mente. Consciente e subconsciente para uma vida plena. Existem duas esferas fundamentais no universo da nossa mente. A mente conscient e a mente subconscient. A mente consciente é nossa janela para o mundo, adquirindo conhecimento e experiência através dos sentidos. É o espaço onde raciocinamos, aprendemos da leitura, da conversa e da experiência pessoal e onde formamos conclusões. Com o transcurso do tempo, seus pensamentos se filtram e se aninham na mente subconsciente. Assumimos o controle. Agora, a mente subconsciente é um território de mistério e poder. É a sede da ação, responsável por tudo o que fazemos. Nela reside a memória e o instinto, um depósito de energia imponente e de inteligência extraordinária. Esta mente subconsciente executa todos os processos complexos dentro do nosso corpo que tornam possível a vida. Apesar de que nem sequer as mentes mais sábias e eruditas podem abarcar completamente suas maravilhas, sabemos o suficiente para aprender a controlá-la. Ao tomar as rédeas da mente subconsciente, tomamos o controle das nossas ações, e ao controlar nossas ações, damos forma à nossa vida, desafiando o que comumente se chama destino. Cultivamos nossas ações. Curiosamente, a mente subconsciente, apesar de sua inteligência e energia completamente baseada em sugestões, segue de maneira oculta e fiel os pensamentos que se lhe enviam. Portanto, a natureza das nossas ações depende intrinsecamente dos nossos pensamentos. Se enviamos pensamentos negativos à mente subconsciente, o resultado natural serão ações destrutivas. Se cultivamos pensamentos de debilidade e carência, desencadeiam-se ações débeis que conduzem ao fracasso. Pelo contrário, se mantemos pensamentos positivos, surgem ações construtivas e benéficas. E se alimentamos pensamentos de fortaleza e sucesso, produzem-se ações robustas e construtivas que nos conduzem rumo ao sucesso e à conquista. Em essência, somos os arquitetos da nossa realidade interna e, portanto, da nossa realidade externa através do poder e da direção dos nossos pensamentos. Alinhamos nossos pensamentos. É impossível pensar em maus pensamentos e produzir boas ações. Esta verdade, ainda que a miúde ignorada, é fundamental na compreensão da relação entre mente e ação. Muitos tentaram manter uma fachada de respeitabilidade e retidão, mostrando uma cara impecável e sem defeito ao mundo exterior, enquanto em segredo, nas profundezas do seu ser, abrigam pensamentos negativos. Planejaram com astúcia e engano ocultar suas verdadeiras intenções, tentando levar uma vida dupla. Uma pessoa diante dos demais e outra em seu mundo interior. Esta estratégia, acreditam, lhes permitirá desfrutar dos pensamentos negativos sem sofrer suas consequências. Não enganamos a mente subconsciente. No entanto, esta divisão entre pensamento e ação é uma ilusão, uma falsa crença que não se sustenta na realidade. Não se pode enganar a mente subconsciente, que atua com uma fidelidade inquebrantável aos pensamentos que recebe.
Cada pensamento negativo abrigado atua como uma potente sugestão para a mente subconsciente. Esse gigante paciente, com o tempo, quando a acumulação destes pensamentos negativos se torna insustentável, explode na vida em forma de ações negativas. Estas ações são uma reprodução fiel dos pensamentos mantidos em segredo. Colhemos o resultado. Assim se explica por que pessoas que sempre mostraram uma conduta exemplar de repente fracassam e desmoronam rumo à ruína. Estão colhendo os frutos amargos dos seus pensamentos ocultos. Este fenômeno sublinha a importância de alinhar nossos pensamentos com nossas ações. Só assim podemos viver uma vida coerente e autêntica, livre da dissonância e do conflito interno que surgem de tentar viver uma vida dupla, baseada na ilusão de que podemos separar pensamento de ação. Não suprimimos emoções. Enquanto alguns se comprazem no pensamento negativo em segredo, há quem, por falta de valor ou de oportunidade, não atue ou não possa explorar em um curso de ação negativa. Seus pensamentos negativos despertam emoções que não podem ser satisfeitas e, portanto, devem ser reprimidas. Esta repressão pode resultar em má saúde crônica, imune à habilidade médica, ou em doenças orgânicas que desafiam a capacidade de cura humana. Pensamento negativo e destrutivo. Não obstante, é importante não assumir que todo aquele que sofre desta maneira tem sido culpado de pensamento negativo, ainda que esta prática certamente possa ser uma das maneiras em que algumas pessoas se autodestroem. Este exemplo serve como uma ilustração do efeito do pensamento negativo, algo que a maioria de nós já observou entre amigos e conhecidos. A maioria dos meus ouvintes seguramente evitará este tipo de pensamento. No entanto, é crucial recordar que as mesmas leis atuam com cada tipo de pensamento enviado à mente subconsciente. Dualidade no pensamento. Existem dois tipos de pensamento: construtivo e destrutivo, às vezes chamados positivo e negativo. Dependendo de em que tipo de pensamento nos concentremos de maneira persistente e enviemos à mente subconsciente, assim serão nossas ações na vida. Se permitimos que nossa mente se detenha em pensamentos destrutivos e negativos, o qual, lamentavelmente, a miúde é o caso porque não requer esforço, então a ação destrutiva e negativa será o resultado inevitável. Pelo contrário, se nos focamos em pensamentos positivos ou construtivos, e fazer isso requer esforço, tal como subir uma colina, a ação construtiva ocorre como resultado natural. Esta dualidade no pensamento nos recorda que temos o poder e a responsabilidade de escolher a natureza dos nossos pensamentos. Ao fazê-lo, não só moldamos nossa saúde e bem-estar, mas também o curso das nossas vidas. É uma escolha consciente, um esforço deliberado, que marca a diferença entre uma vida de conquistas ou uma de desafios constantes. Focamos no perdão e amor. Um indivíduo que alberga ódio e se foca em seus agravos pode chegar a contemplar o assassinato. Se persiste nestes pensamentos obscuros, poderia chegar a um ponto em que tente cometê-lo. Este exemplo extremo ilustra como os pensamentos negativos podem conduzir a ações desastrosas. No entanto, a mesma pessoa, se decide afastar sua mente desses males e se foca em pensamentos de perdão, amor e boa vontade para com quem lhe causou dano, pode transformar sua vida em uma existência feliz, pacífica e, no sentido mais elevado, bem-sucedida. Alimentimos nos mente. Consideremos outro caso. Uma pessoa que se imerge em pensamentos débeis e temerosos, preocupando-se constantemente com o fracasso do seu negócio ou temendo não poder enfrentar a concorrência. É provável que tal pessoa fracasse, já que todas as suas ações estarão impregnadas de debilidade e vacilação, faltando a força e a decisão necessárias para o sucesso. Em contrapartida, se dita pessoa elimina todo pensamento negativo e débil, descarta as preocupações por um possível fracasso e reforça sua mente com afirmações de sucesso, enviando sugestões fortes de sucesso à sua mente subconsciente, então é provável que tenha êxito. Suas ações serão fortes e decisivas. Enfrentando grandes dificuldades, encontrará que sua mente subconsciente lhe brinda uma energia e poder de resistência maravilhosos, um grande valor e determinação, simplesmente porque tem sido treinada para fazê-lo através do pensamento correto. Controlamos nossos pensamentos. Estes dois exemplos, ainda que breves, ilustram claramente a operação desta lei. A lei é imutável e não pode ser burlada nem evadida. O que pensamos, mais cedo ou mais tarde se traduz em ação. E, como nossas vidas dependem das nossas ações, deduz-se que é possível, mediante o controle do pensamento, governar nossas vidas. Controlando nossos pensamentos, governamos nossas ações, e ao governar nossas ações, moldamos nossa vida e circunstâncias,
formando assim nosso destino. Esta é uma verdade poderosa e libertadora, oferecendo a cada indivíduo o controle soberano sobre seu próprio destino através do poder dos seus pensamentos. A vida não é uma questão de azar ou sorte. Não é algo que esteja fora do nosso controle. Em grande medida, é o resultado ou efeito dos nossos pensamentos. Portanto, ao controlar nossos pensamentos, e isso, graças a Deus, pode ser feito, temos a capacidade de governar e dirigir nossas vidas em um grau quase incrível. Consciência e energia. Somos seres conscientes, criados segundo diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Possuímos uma das energias mais grandes do universo. O pensamento. De como utilizemos esta maravilhosa energia dependerá nossa vida. O condutor de um motor pode fazê-lo avançar ou retroceder, utilizando a mesma energia em ambos os casos. De maneira similar, uma pessoa pode prosperar ou destruir-se mediante o uso correto ou incorreto do poderoso pensamento. Dependendo de como utilize esta energia para o bem ou para o mal, sua vida será bem-sucedida, saudável, feliz e harmoniosa ou, pelo contrário, carecerá de conquistas definidas, sucesso verdadeiro e felicidade. O que uma pessoa semeia, isso também colherá. Esta frase resume a essência da lei do pensamento. Assim como um agricultor elege as sementes que plantará, cada um de nós elege os pensamentos que cultivamos. E, tal como as sementes crescem e se convertem em plantas e logo em frutos, nossos pensamentos tomam forma e se materializam na nossa realidade. A vida, portanto, não é um jogo de dados lançados ao azar, mas sim uma tela sobre a qual, com cada pensamento, pintamos o retrato do nosso destino. Controlamos nossos pensamentos. Dominando a mente para transformar a vida. Acreditamos que não são muitas as pessoas que deliberadamente elegem pensar em pensamentos negativos. A maioria deseja fazer o bem e ser boa. No entanto, muitos de nós somos pensadores incorretos em maior ou menor medida e isso, acreditamos firmemente, se deve principalmente à ignorância. Geralmente, não se conhece que os pensamentos negativos são altamente destrutivos e por isso os albergamos ingenuamente, pensando que não fazem dano. Mas a realidade é outra. Os pensamentos de impureza, ira, vingança, ódio, sentimento, inveja, ruminar sobre agravos e dores, perdas e penas, os pensamentos de medo, carência, debilidade, penúria, doença, decadência, mortalidade e morte são todos sumamente destrutivos. Destroem a saúde, a felicidade, as circunstâncias, a vida em todos os seus aspectos. Debilitam o sistema nervoso, paralisam o esforço, socavam a vontade e conduzem a decisões errôneas. Tomamos consciência. Esta questão é de grande importância e, no entanto, nem às crianças nem ao público em geral se lhes instrui sobre estes aspectos vitais. Devido a esta ignorância quase universal, a maioria de nós continua albergando pensamentos negativos em grande detrimento nosso. É essencial que se tome consciência da potência e do impacto dos nossos pensamentos, tanto para o bem-estar individual como para o coletivo. Ao entender e aceitar a natureza destrutiva dos pensamentos negativos, podemos começar a cultivar uma mentalidade mais sã e construtiva, o que, por sua vez, repercutirá positivamente na nossa saúde, felicidade e na qualidade das nossas vidas. A educação neste aspecto é chave e sua ausência é um vazio que deve ser abordado para o melhoramento da sociedade em seu conjunto. Pensamento leva à morte. Quantos de nós somos conscientes de que, em muitos casos, é o pensamento e não a falta de alimento o que leva à morte por inanição alegada? Esta pergunta convida a uma reflexão profunda sobre o poder da mente e dos pensamentos. Consideremos o caso de uma pessoa que, incapaz de obter alimento, geralmente morre em poucos dias. Por contraste, alguém que elege jejuar voluntariamente por razões de saúde pode fazê-lo durante 40 dias ou mais, não só sem sofrer dano, mas também obtendo benefícios significativos. Por que um jejum forçado de uns poucos dias resulta em morte, enquanto um jejum voluntário de 6 semanas só conduz a benefícios? A resposta radica no estado da mente e na natureza dos pensamentos. Além disso, traz uns dias de fome, uma pessoa costuma encontrar-se em um estado de grande debilidade e prostração. Em contraste, aqueles que realizam um jejum voluntário a miúde continuam com seu trabalho habitual, diminuindo sua atividade só em uma etapa avançada. Exemplo notável. Um exemplo notável é o de um clérigo que, tras jejuar durante 40 ou 50 dias, não só manteve seus deveres habituais,
mas também escreveu um livro sobre um tema que requeria grande concentração e esforço mental. Isto contrasta enormemente com o estado de uma pessoa que morre de fome, quem, depois de uns dias, se reduz a uma condição de colapso e esgotamento, seguido rapidamente pela morte. Poder da mente e do pensamento. Esses exemplos demonstram o quão poderoso é o pensamento. O estado mental e a atitude com que enfrentamos as circunstâncias impactam profundamente os resultados dessas situações. Quando adotamos uma mentalidade positiva, atraímos resultados favoráveis. Por outro lado, uma atitude negativa pode levar a desfechos indesejados. As crenças que cultivamos moldam nossa realidade. Se acreditamos em nossa capacidade de superar desafios, agimos com confiança e determinação, o que nos leva a conquistar nossos objetivos. No entanto, se nutrimos dúvidas e incertezas, nossas ações refletem essa falta de confiança, e os resultados tendem a ser desfavoráveis. Além disso, a mente possui a habilidade de criar. Nossos pensamentos se manifestam em nossas vidas. Quando visualizamos o sucesso e nos concentramos em nossos objetivos, impulsionamos nossa energia e motivação. Essa visualização clara e positiva orienta nossas ações em direção ao que desejamos alcançar. Portanto, reconhecer o poder da mente e do pensamento é fundamental. Ao assumir o controle de nossas crenças e atitudes, moldamos nosso destino. Cada um de nós tem a capacidade de transformar sua vida através do pensamento consciente e positivo. Ao fazer isso, não apenas mudamos nossa própria realidade, mas também influenciamos o ambiente ao nosso redor, inspirando outros a fazer o mesmo. O poder da mente é uma força vital que, quando utilizada de forma consciente e direcionada, pode levar a conquistas extraordinárias e a uma vida plena. Compreender que uma imagem mental benéfica só traz coisas positivas. Portanto, um bom ponto de partida para quem busca melhorar a saúde é afirmar que está em radiante saúde, tentar senti-la e visualizar a si mesmo como a imagem da saúde e vitalidade perfeitas. Este é um primeiro passo importante para uma saúde melhor. No entanto, embora efetivo, este não é o método ideal e se deve adotar enfoques mais avançados o mais rápido possível. O tema da saúde e do pensamento vai muito além. As causas fundamentais da má saúde são mais profundas e complexas. Não podemos adentrar completamente no estudo da causa subjacente de todas as doenças e transtornos neste breve trabalho, mas podemos identificar 2 ou 3 fatores-chave. Compreender que a saúde é um estado de normalidade. É normal estar bem e anormal estar enfermo. Há 3 estados emocionais que nos privam da saúde: sensualidade, ressentimento e ansiedade. Podemos superar ou neutralizar estes estados cultivando o hábito de pensar em pureza, boa vontade, incluindo o perdão e a compreensão do ponto de vista do outro, e tranquilidade. Adotar estes enfoques mentais e emocionais pode nos levar a um estado de saúde mais robusto e duradouro, alinhando nosso corpo e mente com um estado de bem-estar e equilíbrio. A perspectiva tradicional em textos médicos tende a atribuir a maioria das doenças a causas como a sífilis e outras infecções. Sinto que uma das principais causas de má saúde, possivelmente, de doença, é a impureza no pensamento ou a indulgência em pensamentos sensuais e amorosos. Reconhecemos amplamente os efeitos nocivos da conduta sensual, mas os danos derivados da complacência em pensamentos sensuais ou amorosos podem ser igualmente graves e extensos. O problema com estes pensamentos, do ponto de vista da saúde e não meramente moral, reside em que eles despertam o desejo, e este, por sua vez, gera energia emocional. Quando não expressamos ou reprimimos esta energia emocional, ela pode se converter em uma fonte de diversos transtornos físicos. Manifestamos a repressão destas emoções e energias no corpo de maneiras que nem sempre são imediatamente evidentes, mas que podem ter um impacto significativo na saúde geral de uma pessoa. Este enfoque sublinha a importância de uma mente sã e equilibrada e sua relação intrínseca com um corpo saudável. Entendemos que a gestão e o entendimento adequado de nossos pensamentos e emoções são tão cruciais para nossa saúde quanto os fatores físicos e ambientais tradicionalmente considerados. Cuidamos da saúde mental e emocional, e isto se torna um componente essencial para a manutenção da saúde física e do bem-estar geral. Reprimir ou considerar negativos todos os desejos naturais não é a maneira mais efetiva de abordar a complexidade que estes representam. De fato, esta atitude pode agravar a situação. A solução mais eficaz reside em pensar em ou além destas questões. Razoe com você mesmo, compreenda que não há realmente nada benéfico na indulgência desmedida na sensualidade,
que isto é mais um engano considerável e que o amor mais elevado entre os sexos, se não pode ser parte de sua vida, deve ser transcendido em favor de assuntos mais transcendentais. Todo jovem conhece o benefício de levantar cedo para fazer algum trabalho ou ir nadar em vez de ficar na cama com pensamentos sensuais. Aplique esta lógica a quem, sem um par, escolhe levantar cedo para se dedicar à jardinagem ou a qualquer hobby que lhe interesse, em lugar de permanecer na cama ansiando por um amor puro que talvez nunca chegue. Amplie os horizontes de sua mente e pense em e além do sensual e emocional, em temas mais grandiosos e amplos. Pense em montanhas nevadas, atos de heroísmo, vidas de sacrifício, o vasto universo, verdades eternas e o grande plano de Deus para a humanidade e nossa jornada de descobrimento através do tempo e do espaço. Isto é mais benéfico do que pensar em coisas que despertam a emoção sexual, meras sensações amorosas ou o anelo desesperado. Esta preferência não só é mais adequada de um ponto de vista moral, intelectual e espiritual, mas também do da saúde. Reflita sobre os pensamentos de origem sexual e transcenda-os, em lugar de reprimi-los. Transforme as forças da vida em energias intelectuais e espirituais mais elevadas. Canalize a força vital e a energia emocional em um serviço mais elevado, em vez de reprimi-las ou desperdiçá-las. Desta forma, você não só se torna mais saudável e forte fisicamente, mas também mais nobre e grandioso em mente e caráter. Além disso, você se torna capaz de uma maior resistência e consegue metas muito mais significativas e duradouras. Os pensamentos de boa vontade e perdão atuam como agentes curativos e preservativos contra a má saúde. Emoções como o ódio, a irritação, o rancor e os preconceitos, assim como o apego a ressentimentos e pensamentos de vingança, são destrutivos para a saúde. Da mesma maneira, emoções intensas como a cólera, a ira e paixões desmedidas são prejudiciais. Cultive pensamentos de boa vontade, perdão, compaixão e resistência ao mal. Estes pensamentos geram correntes saudáveis e ajudam a manter à distância enfermidades e má saúde, simplesmente porque nos colocam em harmonia com a ordem subjacente da vida. A maioria de nós seguramente superou a etapa do ódio aberto. Afirmamos com certeza que não desejamos odiar nem fazer dano a ninguém, mas abandonamos todos nossos pequenos ressentimentos e agravos? É provável que não. Embora esquecidos, podem permanecer latentes, ardendo nas cavernas de nossa mente, causando dissonância que se traduz em enfermidade ou desordem exterior. Não há discrepância entre os médicos quanto a que o estresse, a preocupação, a tristeza, a ansiedade e estados de ânimo similares são, em muitos casos, a base, ou ao menos um fator contribuinte, em numerosas enfermidades graves. Muitas doenças graves surgem depois de um período de tensão, ansiedade e suspense. Inclusive doenças a menudo atribuídas ao alcoolismo e outros excessos podem ser precipitadas pela preocupação ou um choque mental. Apesar dos excessos em alguns pacientes, nenhuma enfermidade se manifesta até que enfrentam uma perda, decepção ou certa preocupação, momento em que sua saúde se deteriora rapidamente. Mesmo aqueles que não cometem excessos sofrem, apesar de sua sobriedade e cuidado. A preocupação e a dor, o suspense e a ansiedade resultantes de um erro, a pena e o transtorno emocional de uma esposa traída e abandonada, ou as preocupações financeiras contínuas de um empresário em apuros, todos esgotam o sistema nervoso, debilitam as forças e fazem ao organismo mais suscetível a enfermidades. Não sugiro que o que chamamos ciência do pensamento ou o pensamento correto possa nos eximir de todos os problemas da vida. Embora é certo que muitos problemas são auto-infligidos, ainda enfrentamos as consequências do mal passado até certo ponto. O pensamento correto nos permite afrontar estes problemas de tal maneira que não nos causem dano, e isto, sem dúvida, é um grande avanço. Tomemos como exemplo duas pessoas que enfrentam o mesmo tipo e quantidade de problemas. Uma toma-os com seriedade, como resultado, adoece gravemente, torna-se infeliz, amargada e criticamente despiadada. A outra pessoa enfrenta os mesmos problemas não só sem sofrer dano, mas realmente se edulcifica e refina em caráter. Ensine às pessoas como manejar a vida e triunfar ante todas suas experiências. Esta é uma parte crucial de nosso trabalho. A maioria dos médicos valoriza esta faceta de seu trabalho. Eles sabem que se um paciente pode relaxar, soltar e manter a paz em tempos de problemas, ao mesmo tempo mantendo uma mente e pensamento positivos, ele se recuperará mais rapidamente e não estará pior pela experiência. Assim, ele evita cair vítima de uma das muitas enfermidades a que estamos expostos quando nossas energias de resistência, por qualquer razão, estão diminuídas.
Este enfoque não só tem implicações para a saúde física, mas também fomenta uma maior resiliência emocional e mental. Através da adoção de uma mentalidade positiva e construtiva, as pessoas podem não só superar desafios, mas também crescer e fortalecer-se a partir deles. O pensamento correto atua tanto como um preservativo contra a enfermidade como um curativo, já que conduz nossas mentes para um estado fundamental de repouso e paz. A raiz de toda desordem é o desvio da ordem divina. Se lográssemos alcançar a perfeição e o alinhamento completo com o divino, poderíamos viver livres de sofrimento e problemas. Derivamos nosso sofrimento de não estar em harmonia ou em correspondência com a ordem divina interna perfeita. Deus não nos castiga. Nós nos castigamos a nós mesmos, ou mais precisamente, nosso mal atua como nosso castigo. O mal leva em si mesmo seu próprio castigo. Estar apartado da ordem divina é a raiz de todos nossos problemas. A parábola do filho pródigo ilustra esta verdade. O pai não castigou o filho. O filho se castigou ao separar-se da casa de seu pai e vagar por um país distante. Seu regresso marcou sua reconciliação e o retorno à harmonia e à alegria. Em termos modernos, devemos regressar de nossa vida de separação em pensamento, desejo, emoções e afeto ao centro de toda a vida, ordem e harmonia, e reconciliarmos-nos com ela. Isto implica primeiro ter o desejo de fazê-lo e segundo, alinhar todos nossos pensamentos com o divino interno. Por suposto, este caminho seria impossível sem a ajuda divina. Embora as forças da obscuridade intentem impedir nosso progresso, existe alguém que já percorreu este caminho antes de nós, que enfrentou as mesmas tentações, mas logrou uma grande vitória. Não eu, mas Cristo, disse São Paulo. E aqui radica o segredo do controle do pensamento correto. Nesta busca não estamos sós, recebemos ajuda e guia de uma fonte superior, o que nos permite alinhar nossos pensamentos e ações com uma ordem e propósito mais elevados. Atraímos influência e superação pessoal entre o céu e a terra, criando uma aura de sucesso e superação das tentações. Os dois velhos provérbios Deus os cria e eles se juntam, e você pode conhecer o caráter de uma pessoa pela companhia que mantém refletem uma verdade profunda sobre a psicologia humana e a natureza do pensamento. Eles são a menudo citados, mas quiçá não do todo compreendidos em sua plenitude. Estes ditos encerram uma lição significativa sobre como funcionam as forças de atração em nossas relações interpessoais. A base desta atração reside em grande medida no pensamento da pessoa. Se mantemos pensamentos de um certo tipo, naturalmente atraímos para nós pessoas com pensamentos similares. As forças invisíveis da atração, que operam a um nível mais profundo e sutil, jogam um papel crucial neste processo. É certo que o caráter de nossos pensamentos com o tempo se reflete em nosso rosto, permitindo a outros discernir se somos puros ou corruptos, fortes ou débeis, carinhosos ou frios, nobres ou baixos. Mas é principalmente a energia atrativa do pensamento o que nos une com pessoas afins. Este fenômeno sublinha a importância do autoconhecimento e da autorreflexão na formação de nossas relações e comunidades. Atraímos os demais não só através de nossas ações visíveis e palavras, mas também através da qualidade e natureza de nossos pensamentos internos. Assim, o velho adágio de que somos o que pensamos encontra uma nova dimensão na compreensão de que também atraímos à nossa vida o que pensamos. Este conhecimento nos convida a cultivar pensamentos que reflitam os valores e qualidades que desejamos ver naqueles que nos rodeiam, criando assim um ciclo de influência positiva e que sedutora tanto para nós mesmos como para nossa comunidade. Nossos pensamentos têm a capacidade não só de atrair a pessoas de natureza similar, mas também de atrair outros pensamentos, oportunidades e circunstâncias afins. A mente humana, em certo modo, pode ser vista mais como um receptáculo de pensamentos que como um gerador dos mesmos. É como se tivéssemos duas portas em nossa mente. Uma que se abre a uma corrente de pensamentos bons, formosos e enobrecidos, e a outra a uma corrente de pensamentos indesejáveis, debilitantes e destrutivos. Não podemos ter ambas as portas abertas ao mesmo tempo. Ao enfocar nossos pensamentos na pureza, integridade, caridade e outros de caráter divino, abrimos a porta ao céu e a todo o belo, permitindo a entrada de uma inundação de pensamentos similares. Isto explica por que a oração é tão valiosa. A oração eleva o pensamento, a atenção, o coração e o afeto para o divino. Em resposta, há um fluxo ou afluência de vida, pensamento e ideias divinas. Quem persevera nesta prática se transforma com o tempo por esta influência divina até o ponto de voltar-se divinamente inspirado. Então,
A outra porta, que conduz ao indesejável, permanece fechada. Durante a etapa de transição, pode que a porta que leva aos pensamentos malvados esteja parcialmente aberta, o que experimentamos como tentações. Se tentamos fechar a porta e lutar diretamente contra as forças ou pensamentos malvados, podemos encontrar que ela se abre ainda mais. A única maneira efetiva de manejar a situação é elevar os pensamentos, a atenção, a mente e o coração para o bom e divino. Quando nossa atenção se fixa no real ou celestial, em Deus ou Cristo, então a outra porta se fecha de novo. A única razão pela que ela se abre é que nossa atenção no bom e puro se debilita ocasionalmente. A afluência divina, no entanto, nos fortalece e muda continuamente, fazendo cada vez mais possível manter nossos pensamentos em um plano divino, e isto, por sua vez, mantém a outra porta fechada de maneira mais efetiva. Sublinho a importância de centrar nossa atenção e energia em pensamentos elevados e construtivos, o que finalmente fortalece nossa capacidade para resistir influências negativas e tentações. O aspecto negativo desta dinâmica é que, ao permitir a abertura da porta a pensamentos débeis ou malvados, inadvertidamente fechamos a porta ao bem divino. Inclusive com todas as boas intenções e desejos do céu, este não pode nos ajudar se permitimos que nossos pensamentos e atenção se enredem no inferior. Aqui radica a importância crucial da fé. Ao elevar nosso coração e pensamentos por cima de nossas dificuldades, abrimos a porta para o céu. Isto permite uma afluência de nova vida, energia e bem-estar que flui para nós, brindando-nos a fortaleza para superar. No entanto, enquanto dirigimos nossa atenção para baixo, obcecados com nossas dificuldades, fechamos a porta ao céu, enquanto que a outra porta se abre, permitindo a entrada de uma corrente de pensamentos debilitantes e destrutivos. Ao rejeitar o concentrarmos-nos em nossas dificuldades, e em troca, olhar para o céu com fé e pensar na perfeição ou realidade divina, libertamo-nos de duas maneiras. Primeiro, apagamos a fonte do mal-estar espiritual. Em segundo lugar, abrimos-nos para receber uma corrente constante de influências divinas. Atraímos a nós mesmos uma destas duas correntes de pensamento e influência. Além disso, criamos para nós mesmos uma atmosfera, já seja atrativa ou repulsiva. Esta atmosfera, aura ou magnetismo pessoal atrai a pessoas e oportunidades, ou as repele. Por exemplo, coloque duas pessoas, uma com uma atmosfera atrativa e a outra com uma repulsiva, em uma pequena empresa e com igualdade de oportunidades. A primeira teria muito mais sucesso que a última. Isto se deve a que ela atrairia a clientes, os encantaria, receberia suas recomendações e conservaria seu patrocínio. Lograria prosperar onde a pessoa com uma atmosfera repulsiva teria dificuldades para subsistir. O mesmo ocorreria em qualquer profissão. Um médico, advogado ou clérigo atrairia um grande número de seguidores se possuísse uma atmosfera atrativa, mas teria só uns poucos se sua atmosfera fosse repulsiva. Este fenômeno sublinha a potência de nosso estado mental e emocional não só em nossa vida interior, mas também em como nos relacionamos com o mundo exterior e as oportunidades que se nos apresentam. Para criar ou desenvolver uma atmosfera atrativa, é fundamental fomentar a boa vontade para com aqueles que nos rodeiam, estar ansiosos para servir e ajudar, e manter pensamentos positivos e construtivos. Sublinho que não se trata de recorrer à adulação, a qual deve ser evitada, mas sim de autenticidade em nossas relações e ações. Esteja consciente de que, independentemente de sua vocação ou posição, você atrai a outros não por obrigação ou contra sua vontade, mas pelo magnetismo da boa vontade e da amizade sincera. Além disso, é crucial compreender que atraímos a outros para nós não para servir a nossos próprios fins egoístas, mas para abençoá-los, ajudá-los e contribuir para sua felicidade. Um exemplo claro disto é o caso de um empresário de serviços funerários cuja genuína compreensão e condolência o levou a realizar mais enterros que qualquer competidor. Sua autêntica empatia atraía as pessoas precisamente porque era sincera. Se tivesse sido fingida, nunca teria sido efetiva e teria sido evitado como um impostor e hipócrita. Este empresário não tinha intenção de conseguir negócio através de sua condolência. De fato, a ideia lhe teria resultado repugnante. Mas sua compreensão era inata, impulsada por um coração cheio de amor aberto a todos os que estavam em dificuldades. Portanto, o enfoque correto é atrair a pessoa simplesmente para abençoar. Se isso nos conduz à prosperidade, este é um resultado secundário que não podemos evitar. Nosso objetivo principal sempre deve ser abençoar e servir. Nos ensinam que a chave do sucesso,
já seja nos negócios ou em qualquer outro âmbito da vida, radica na autenticidade, na boa vontade e no desejo sincero de contribuir positivamente à vida dos demais. Ao focarmos nestes princípios, não só nos enriquecemos a nós mesmos, mas também enriquecemos as vidas daqueles que nos rodeiam. Compreendo a preocupação expressada por alguns ouvintes sobre a aparente impossibilidade de aplicar os ensinamentos deste capítulo. Observo que, justo quando começa a adotar um pensamento correto e a aspirar a coisas melhores, a menudo se enfrenta ao que parece ser uma invasão de forças negativas. É como se metaforicamente as comportas do inferno se abrissem, desafiando cada passo para o progresso. Reconheça que há outra cara da moeda: a assistência divina. Cada vez que elevamos nossos pensamentos a um nível superior, buscando uma vida e saúde melhores, a força e as bênçãos fluem para nós. Embora possamos sentir-nos tentados e abrumados, recebemos mais força de nosso guia espiritual que da energia do mal que nos invade. Este guia, que transitou este caminho antes que nós e conquistou e superou desafios similares, está ali para nos ajudar em nossos esforços por alcançar níveis mais altos e melhores. A citação bíblica "porque maior é o que está em nós que o que está no mundo" encapsula esta verdade. Sugiro que a presença divina dentro de nós, a força e a guia espiritual, são mais poderosas que qualquer adversidade ou força negativa que possamos enfrentar no mundo exterior. Este princípio não só oferece consolo, mas também empodera quem se esforça por adotar um pensamento mais elevado e uma vida mais virtuosa, reafirmando que, apesar dos desafios e tentações, existe uma fonte de força e apoio maior e mais poderosa a qual podemos recorrer. Este trabalho enfocou o controle do pensamento e o logro espiritual. Foi dado bastante ênfase ao logro material. A razão principal deste ênfase foi sublinhar que é nosso dever servir a nossa época e geração e esforçar-nos por ser o mais grandes e úteis no serviço como seja possível. Não se promove um sucesso egoísta. A ambição deveria centrar-se não em quanto podemos conseguir, mas em quanto podemos dar em termos de serviço e contribuições ao mundo. O tipo de sucesso e logro que se defende não necessariamente deve estar vinculado com ganhar dinheiro ou alcançar uma posição elevada. Também pode manifestar-se em formas de dar vida através do serviço, como na labor missionária ou outras formas de sacrifício pessoal e dedicação aos demais. Sem importar qual seja a nossa vocação na vida, o poder do pensamento e seu controle são de grande importância. Uma pessoa jovem pode converter-se em missionária apesar da oposição e o desânimo, simplesmente porque sua mente é firme e seus pensamentos estão enfocados no objetivo de sua ambição. As dificuldades aparentemente insuperáveis podem superar-se mediante pensamentos dirigidos e concentrados em um objetivo específico. Se sua mente se tambalear e seus pensamentos vagarem, você nunca alcançará sua meta. Compreenda que, se perseguimos o sucesso sinceramente, com o tempo este pode converter-se em nosso amo. A princípio, o sucesso parece ser um objetivo esquivo e difícil de alcançar. Nos exige incansavelmente, demandando não só sacrifício pessoal, mas cada vez mais esforços, até que ao final nos encontramos imersos em uma vida cheia de responsabilidades e de importância relativa da qual não podemos retirar-nos ou abandonar decentemente. Descobrimos então que o sucesso, em lugar de ser nosso servidor, converteu-se em nosso amo e nós em seus escravos. Portanto, limite nossas ambições materiais. No que diz respeito a nossas ambições espirituais, não há razão para limitá-las, porque se temos sucesso em nossa busca do divino, só nos espera alegria ao descobrir que ao fazer do sucesso nosso amo, convertemo-nos em realidade em seus escravos. Convido a reavaliar nossas prioridades e aspirações, orientando-as para um equilíbrio entre o sucesso material e o crescimento espiritual. O alto logro espiritual, embora não sempre reconhecido, pode alcançar-se através do controle do pensamento, um resultado do treinamento mental. Irmão Lorenzo é um exemplo notável disto. Conhecem-no por sua prática excepcional da presença de Deus. Este humilde servidor, trabalhando diariamente entre panelas e frigideiras na cozinha de um monastério, descobriu que ao treinar seus pensamentos para que fluíssem constantemente para seu Senhor, ele se voltava intensamente consciente de sua presença em todo momento. De fato, sua realização da presença divina era tão vívida enquanto trabalhava na cozinha que superava inclusive os momentos em que estava em sua cela dedicando-se a exercícios piedosos. Este humilde e não erudito irmão logrou transformar-se em um santo e mestre de muito simplesmente dirigindo seus pensamentos para Deus e perseverando da tendência natural de sua mente a divagar. A oração verdadeira é possível quando se possui um grau de controle do pensamento. Ao dirigir nossa atenção a Deus,
criamos uma escada pela qual nossos pensamentos e afetos ascendem para ele. O controle do pensamento é, em essência, a fixação da atenção em um objeto determinado e o manter ali. Enquanto nossa atenção estiver fixa em Deus, durante esse tempo nossos pensamentos viajarão pela escada assim estabelecida. Este enfoque não só fortalece nossa conexão espiritual, mas também reforça nossa capacidade de concentração e claridade mental, o que tem implicações positivas em muitos outros aspectos de nossa vida. Aqueles cujas energias de atenção e controle do pensamento são débeis podem beneficiar-se inicialmente da repetição de orações. Embora não seja tão eficaz como a oração consciente, a repetição de orações é um bom começo e um passo na direção adequada. Aqueles que se dedicam a dizer ou repetir suas orações tanto pela noite como pela manhã estabelecem uma ponte de conexão entre eles mesmos e o divino, algo que outros que nunca tentam orar não têm. No entanto, a verdadeira oração, que implica dirigir a atenção e os pensamentos para Deus, é uma prática muito mais elevada e um exercício espiritual da mais alta categoria. Não é uma tarefa fácil, especialmente porque, até que nossos pensamentos sejam disciplinados, eles tendem a divagar. As preocupações cotidianas ou as ambições materiais podem desviar facilmente nossos pensamentos de maneira que pronto nos encontramos pensando no material em lugar do espiritual. Portanto, nossos pensamentos devem ser reconduzidos repetidamente até que se forme um hábito que faça possível a verdadeira oração. Existem diversos níveis de verdadeira oração: a oração suplicatória, a oração de meditação, a contemplação. Os dois últimos são particularmente avançados e só se voltam possíveis quando se desenvolveu um grau quase perfeito de controle do pensamento. O controle do pensamento não só é necessário durante os momentos de oração, mas também ao longo do dia. Inclusive quando estamos imersos nas atividades cotidianas, podemos compartilhar a experiência do irmão Lorenzo, que descobriu que seu trabalho, inicialmente desagradável para ele, se converteu em agradável devido à presença divina. As tarefas que antes lhe resultavam difíceis e superavam suas capacidades se voltaram realizáveis uma vez que aprendeu a permitir que o Senhor lhe ajudasse com sua presença. Este princípio nos mostra como a prática constante do pensamento e a conexão espiritual podem transformar não só nossos momentos de oração, mas também nossas atividades diárias, enchendo-as de significado e satisfação. Ao dirigir nossos pensamentos e aspirações para o divino, experimentamos um fortalecimento notável, uma mudança profunda que permeia cada aspecto de nosso ser. Além disso, com o tempo, nosso trabalho, inclusive aquele que inicialmente nos desagradava, se transforma a mente. Como sucede isto? Ele se converte em algo mais que uma simples tarefa, transforma-se em um serviço de amor para com nossos semelhantes. Descobrimos então uma nova fraternidade, um sentido de companheirismo. Não estamos sós. Há alguém conosco, alguém que nos ajuda a fazer da vida algo mais nobre, a convertermos-nos em trabalhadores e servidores mais fiéis, a atuar com motivos mais elevados. O resultado deste processo é a criação de um caráter novo e mais refinado. E este caráter é eterno, porque o caráter, uma vez formado, nunca morre. Convertemo-nos assim em seres completamente novos. Quizá não sejamos religiosos no sentido convencional do termo, mas acaso isso importa? Transformamos em tipos de pessoas mais nobres, verdadeiras e refinadas, pessoas pelas que o mundo estará agradecido. A vida interna ou espiritual é uma realidade autêntica. Imagine duas pessoas despertando espiritualmente. Ambas desejam viver uma vida mais nobre e elevada. Uma tem sucesso, enquanto que a outra, depois de uma dura luta, volta à sua antiga vida. Por que esta diferença? A primeira mantém viva a chama de sua vida interna, enquanto que a última permite que se apague. A primeira persevera na verdadeira oração e em dirigir seus pensamentos para Deus, elevando para coisas mais altas e melhores, enquanto que a última descuida sua oração, não persevera no controle de seus pensamentos, permitindo assim que sua vida espiritual se marquite e morra. A importância de treinar os pensamentos para afastar-se do indigno para o que é nobre, verdadeiro, formoso e verdadeiramente digno de mérito é imensa. Por isso acaso é de estranhar que se dediquem livros e revistas a este tema? Este é um chamado a reconhecer a profunda relevância deste enfoque para uma vida enriquecida e plena, um enfoque que nos convida a todos a participar em uma viagem transformadora para a realização pessoal e espiritual. Supere o medo, o caminho para a força interna e a proteção divina. Estas são chaves para a imunidade e o poder espiritual. O medo, de fato,
É uma causa significativa de muitas desgraças na vida, mais do que comumente se reconhece. Parece haver uma proteção especial que resguarda aqueles completamente livres de medo. É um fenômeno bem conhecido que, por exemplo, um cão geralmente não atacará alguém que não lhe tenha medo. Minha própria experiência no âmbito esportivo sugere que a ausência de medo pode, em certas circunstâncias, levar a uma maior segurança inclusive em situações que poderiam parecer imprudentes. A história bíblica de Daniel no Poço dos Leões é um exemplo clássico deste princípio. Acredita-se que os leões não puderam danar a Daniel precisamente porque ele não tinha medo. Um exemplo moderno disto pode encontrar-se na experiência de alguns missionários. Quando se enfrentaram a multidões hostis, inclusive a canibais armados, a ausência total de medo lhes permitiu avançar desarmados para situações que pareciam seguras para a morte, com a mesma facilidade com que enfrentaria uma multidão inofensiva. Em tais casos, o missionário não resultou danado. A ausência total de medo não só é uma proteção em situações de esportes perigosos, enfrentamentos com animais ferozes ou indivíduos hostis. Também pode ser um escudo contra a infecção e o contágio. Napoleão, por exemplo, visitou a enfermos da peste para demonstrar que a enfermidade não podia afetar a quem não a temesse. Conheço uma pessoa que visitava hospitais de varíola e de peste, mas que nunca contraiu nenhuma enfermidade apesar de estar em estreito contato com os pacientes. Sua única proteção era seu pensamento. Ela rejeitava admitir que os micróbios poderiam daná-la, confiando em sua fé em Deus. Portanto, estava completamente livre de medo. Isto demonstra a verdade profunda do Salmo 91, que fala da proteção divina para aqueles que confiam plenamente em Deus. Esta perspectiva sugere que o poder do pensamento e a ausência de medo podem ter um impacto significativo em nossa experiência do mundo, oferecendo-nos não só proteção física, mas também mental e espiritual. A observação de que não são exclusivamente os micróbios os responsáveis de que caiamos presa de enfermidades epidêmicas, mas que o fator do pensamento temeroso joga um papel decisivo, é uma perspectiva reveladora. Ao expor a duas pessoas a mesma infecção, comumente vemos que uma contrai a enfermidade e a outra não. A explicação disto vai mais além da mera robustez física ou a fortaleza. Como bem se assinala, a menudo os fisicamente fortes são afetados, enquanto que os que parecem mais débeis escapam da enfermidade. Uma interpretação possível é que a pessoa que escapa da enfermidade possui maiores energias de resistência. Mas aqui surge uma pergunta crucial. Não se devem estas energias de existência em grande parte ao estado mental da pessoa? A atitude mental, especialmente uma atitude positiva e livre de temor, parece jogar um papel significativo na imunidade ou resistência às enfermidades. A pessoa que adota uma atitude mais positiva frente à possibilidade de enfermidade a menudo resulta ser imune. Este fenômeno sugere que o poder do pensamento e a atitude mental podem ter um impacto direto e tangível em nossa saúde física. Não se trata de negar a ciência médica ou a importância da higiene e as medidas preventivas, mas sim de reconhecer que a mente e o corpo estão intrinsecamente conectados e que nossa mentalidade pode influir em nossa saúde de maneira significativa. Reconheça a necessidade e a desejabilidade de superar o medo. Enfrente um desafio significativo. A maioria de nós, inclusive os mais audaces em certas áreas, albergamos medos escondidos nas profundidades ocultas de nossa mente. Podemos ser valentes em aspectos físicos, mas albergar temores sobre nosso negócio, profissão ou emprego. Os fantasmas do desemprego, a bancarrota ou o fracasso em alcançar nossos objetivos podem atormentar-nos. Por outro lado, pode que não temamos a estas coisas, mas sim a enfermidade, a infecção, o contágio, os resfriados e todos os demais, de modo que cada nova epidemia nos encha de apreensão e pavor. Como então superamos estes medos? A estratégia para superar o medo se assemelha a como acalmaria a um pequeno que desperta na noite e teme a obscuridade. Primeiro lhe assegurarias que a habitação é a mesma na obscuridade que com luz e que o que teme está só em sua imaginação. Se isto não basta, poderíamos dizer-lhe: ficarei contigo e sustentarei tua mão para que saibas que tudo está bem e não há nada que temer. Sentindo nossa presença e completamente seguro de nossa força e boa vontade para protegê-lo, pronto volta a dormir. Aplique um enfoque similar com nós mesmos. Somos seres complexos, capazes de falar, discutir e razonar internamente. Proceda da mesma maneira que com o menino. Diga a nós mesmos: não há nada em todo o universo que possa me fazer temer. Esta afirmação não é uma fanfarronada vazia,
mas sim uma declaração de verdade. Não implica que sejamos tão fortes por nós mesmos que possamos enfrentar e superar todas as forças do mal. Significa que ao nos colocarmos do lado dos anjos, os anjos, por assim dizer, se põem de nosso lado. Significa que entramos em alinhamento com a harmonia interna do universo, a ordem divina que nada pode destruir e sobre o qual as forças da desordem não têm poder algum. Detrás de nós está toda a energia das forças divinas ocultas que nos impulsam para a gloriosa consumação desenhada e prevista para nós nas profundidades da mente divina e o coração do amor infinito. Em nossa busca por superar o medo e alcançar uma vida mais plena, as palavras de Edward Carpenter ressoam com força. Todas as forças divinas se apressam a ministrar minha eterna alegria. Ao adotar esta afirmação, podemos realmente crer e reconhecer que existem forças divinas trabalhando detrás de nós, impulsionando-nos para uma vida mais completa e rica, elevando. É compreensível que algumas pessoas possam encontrar estas afirmações ou invocações demasiado avançadas, elevadas ou inclusive fantásticas. Nestes casos, é totalmente elegível escolher palavras próprias que resultem mais efetivas e ressoem pessoalmente. O processo segue sendo o mesmo. Utilizar primeiro o negativo para dissipar o medo e logo o positivo para construir e afirmar. Mas ao igual que o menino imaginário que tinha medo da obscuridade e queria que ficássemos com ele sustentando sua mão para sentir nossa proteção e cuidado, nós também podemos necessitar algo mais. De igual maneira, podemos convidar e reconhecer a presença do Todo-Poderoso e Eterno em nossas vidas. Há um que venceu ao mundo, derrotado todas as forças do mal, glorificado sua humanidade e nos abriu o caminho através de seu próprio sacrifício. Ele prometeu: não te deixarei e eis aqui estou contigo sempre até o fim do mundo. Viva em harmonia com as leis do universo. Viva em consonância, amor, cooperação e a superação do ego. O descobrimento do imenso poder do pensamento pode levar naturalmente a um principiante a crer que pode usá-lo a seu capricho. Esta é uma concepção errônea. Dada a potência e os efeitos amplos do pensamento, é essencial treinar nossos pensamentos para que estejam alinhados com as leis internas do universo. Todos formamos parte de um todo integral, com Deus como nosso dentro e cada pessoa como nosso irmão ou irmã. Somos servidores mútuos neste tecido da vida. Até que não reconheçamos e aceitemos esta realidade, estaremos em desacordo com a vida e o universo tanto em nossas ações como em nossos pensamentos. Se nossa compreensão da vida é incorreta, nossos pensamentos seguirão esse caminho errôneo. A máxima de que só podemos conquistar a natureza obedecendo suas leis se aplica igualmente à vida. Só podemos superar os desafios da vida obedecendo às leis da vida. Se nossos pensamentos não estão em harmonia com a ordem natural da vida, criamos fricções no corpo cósmico. Só quando nos reconhecemos como irmãos e irmãs da humanidade, vivendo em harmonia com as leis da vida e o grande desenho das coisas, só então podemos experimentar a harmonia em nós mesmos. Só então nossa vida pode alcançar um sucesso verdadeiro e elevado no sentido mais profundo e significativo da palavra. Este enfoque nos recorda que o sucesso e a realização pessoal não são só o resultado de nossas aspirações e esforços individuais, mas também de nossa capacidade para viver em harmonia com os demais e com as leis universais. Convida-nos a um entendimento mais profundo e compassivo de nossa conexão com o todo e a buscar o sucesso não só para nós mesmos, mas também para o bem-estar coletivo. Fazer demandas sobre a vida pode nos levar ao longro. Isto sempre vem com seu custo de trabalho duro e sacrifício. Cada sucesso, cada logro que obtemos tem seu preço. Aqueles que se negam a pagar este preço têm dificuldade em alcançar seus objetivos. O sucesso exige esforço, dedicação e, muitas vezes, a disposição de enfrentar desafios e adversidades. Aqueles que estão dispostos a investir tempo e energia em suas aspirações tendem a colher os frutos de seu trabalho. A vida não é um caminho fácil, e os que esperam resultados sem esforço frequentemente se decepcionam. Além disso, devemos entender que nossos objetivos e ambições devem ser guiados por princípios éticos e um desejo genuíno de contribuir para o bem-estar dos outros. Quando trabalhamos com um propósito maior, nossas ações se tornam mais significativas e impactantes. O verdadeiro sucesso não se mede apenas em termos de realizações pessoais ou financeiras, mas também em como nossas ações afetam positivamente a vida daqueles ao nosso redor. O sacrifício não é apenas uma parte do processo, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal. Ao nos dedicarmos a algo maior que nós mesmos, desenvolvemos resiliência, empatia e um senso de comunidade.
Este crescimento não só nos beneficia, mas também enriquece as vidas dos outros. Portanto, ao enfrentarmos dificuldades e desafios em nossa jornada, devemos manter a perspectiva de que cada obstáculo superado nos torna mais fortes e mais preparados para enfrentar o que está por vir. Em última análise, a vida é uma série de escolhas e consequências. Ao fazermos escolhas conscientes e alinhadas com nossos valores e princípios, criamos um caminho que não só nos leva ao sucesso pessoal, mas também à realização espiritual e ao bem-estar coletivo. A harmonia em nossas vidas surge quando nos comprometemos a agir com integridade, empatia e um verdadeiro desejo de fazer a diferença. Ao refletir sobre esses princípios, devemos nos perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar para alcançar nossos objetivos? Como podemos garantir que nossas ambições não apenas sirvam a nossos próprios interesses, mas também contribuam para um mundo melhor? Estas são questões que cada um de nós deve considerar em nossa busca por significado e propósito na vida. A caminhada pode ser desafiadora, mas os resultados valem a pena. Ao nos dedicarmos a viver em harmonia com as leis do universo e com nossos semelhantes, encontramos um sentido de paz e realização que transcende as meras conquistas materiais. Em resumo, a verdadeira força e imunidade vem de uma mente e coração alinhados com princípios elevados, da superação do medo e da ação em conformidade com o bem maior. Assim, podemos não apenas enfrentar os desafios da vida com coragem, mas também inspirar outros a fazer o mesmo, criando uma rede de apoio e positividade que se espalha por toda a comunidade. Esta abordagem não só transforma nossas vidas, mas também tem o potencial de impactar o mundo ao nosso redor de maneira profunda e duradoura. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Obrigado.